Olá, exploradores do desconhecido. Vamos para mais uma história de terror assustadora. Sentem aí, vamos conhecer essa história. Essa história é do padre que nunca saiu de Minas Gerais. Em uma pequena cidade histórica das montanhas de Minas Gerais, chamada Santa Felícia, existia uma lenda que atravessava gerações. Ela falava sobre um padre conhecido como Padre Anselmo, que, segundo relatos antigos, nunca deixou a cidade, nem mesmo depois da morte. Padre Anselmo viveu no final do século XIX. Era conhecido por ser extremamente rígido, silencioso e por raramente aparecer durante o dia. A maior parte dos moradores dizia que ele só saía à noite, carregando uma lamparina e caminhando lentamente pela estrada que levava à velha igreja colonial no alto do morro. Com o tempo, começaram a surgir histórias e muito perturbadoras. Alguns moradores diziam ouvir passos arrastados na estrada em plena madrugada. Outros afirmavam ver da janela a luz da lamparina balançando lentamente, como se fosse guiada por mãos invisíveis. A morte do padre foi tão enigmática quanto sua vida. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Uns diziam que ele simplesmente desapareceu, outros afirmavam que ele havia sido encontrado dentro da igreja, ajoelhado, como se estivesse rezando, mas completamente rígido e sem vida. Foi enterrado no pequeno cemitério ao lado da igreja, em uma cova simples, sem foto e sem data de nascimento. E então, o verdadeiro mistério começou. Relatos antigos. Ele ainda caminha por aqui. Por volta de 1920, começaram a surgir testemunhos de viajantes e moradores que diziam ver um padre caminhando pela estrada, sempre no mesmo horário. Pouco tempo depois da meia-noite, os relatos descrevem a mesma figura. Um homem magro, alto, segurando uma lamparina antiga, usando batina negra e andando sem pressa. Ele nunca fala, nunca olha para o rosto de ninguém, nunca desvia do caminho, jamais. Um tropeiro da época registrou em seu diário assim: passei por ele. Dei boa noite, ele não respondeu. Quando olhei para trás, não havia mais ninguém. Outro relato de uma senhora que viveu até os anos 80 dizia: a lamparina dele fazia sombra, mas o corpo não. Mesmo décadas depois, visitantes da igreja relatam sentir um frio repentino. Outros ouvem pessoas atrás delas quando sobem o morro. E alguns garantem que viram a lamparina acesa dentro da igreja, mesmo com a porta trancada. O caso de 1999. O registro mais assustador. Em 1999, 2 rapazes foram acampar perto da estrada que leva à igreja. À 00:45, ouviram passos lentos e o som metálico de algo batendo, como uma lamparina balançando. Assustados, se esconderam atrás de uma pedra. Eles afirmaram que viram claramente um padre caminhando, mas a lamparina iluminava apenas o chão. O rosto dele estava completamente escuro, como se a luz não o tocasse.
Um dos jovens, tomado pelo desespero, atirou uma pedra em direção à figura. A pedra atravessou o padre e a lamparina apagou. Quando eles correram para avisar os moradores, a resposta foi apenas uma: meu filho, isso aí só pode ser o Padre Anselmo. Ele nunca foi embora. A explicação da cidade. Os moradores mais antigos dizem que o Padre Anselmo fez uma promessa de nunca abandonar a igreja. Promessa tão forte que a sua alma ficou presa ali. Outros acreditam que ele escondeu algo dentro da igreja. Algo tão importante que nem a morte o fez partir. Mas ninguém tem coragem de procurar. Aviso para quem visita Santa Felícia. Quem sobe o morro após a meia-noite costuma ouvir passos atrás de si, mas não deve olhar. Quem tenta conversar com a figura na estrada diz que ela desaparece, mas deixa um cheiro de vela queimada no ar. E quem tenta seguir a luz da lamparina pode não voltar. Se você gostou dessa história misteriosa do nosso Brasil profundo, não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe com alguém que ama mistérios, se inscreva no canal Mistérios em Pauta, ative o sininho para não perder as próximas histórias. E lembre-se, há coisas em Minas Gerais que nem o tempo, nem a morte conseguem apagar. Até a próxima história.